Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h31, horário de Brasília, desta quinta-feira, hoje, dia 4 de abril de 2024. Queridos, eu tenho aqui 2 pedidos de oração. Orar pela irmã Lívia, ela está internada, é uma criança, ela é de Pinheiros, região noroeste do Espírito Santo, foi internada ontem no Hospital Roberto Silvares, lá em São Mateus, norte do Espírito Santo. Ela é filha do diácono Vinícius, da irmã Laura. Vamos orar por ela, tá bom? Para que ela possa... O senhor possa dar uma bênção de saúde à nossa irmãzinha Lívia, lá de Pinheiros, que está internada em São Mateus, norte do Espírito Santo, lá no Roberto Silvares. Vamos orar também pela Maria Alice, também uma criança de 12 anos. Ela vai passar por uma cirurgia agora às 7 horas da manhã, portanto daqui a 29 minutos. É uma cirurgia delicada que vai durar, a previsão é de 5 a 6 horas de duração. Essa criança, Maria Alice, é de Minas Gerais e a sua mãe me mandou aqui uma mensagem no WhatsApp pedindo para que os irmãos possam estar orando por ela. Maria Alice, 12 aninhos, e vai passar por essa cirurgia daqui a pouquinho às 7 horas da manhã. Vamos estar em oração pela Lívia, né, lá em São Mateus, e pela Maria Alice, lá em Minas. Deixa eu dar uma bênção às nossas irmãs. Além disso, os irmãos estarem orando, né, não esquecer do pastor Walter Babo, nosso querido pastor lá no Rio de Janeiro, orar para que o Senhor possa restaurar a saúde do nosso querido pastor, que também está internado, está fazendo um tratamento de saúde. Bom, deixa eu mandar um abraço ao aniversariante do dia, o Eudes. O Eudes, ele é aqui da Igreja Cristã Maranata do Vale Encantado 4. Ele é filho da irmã Eunice e do irmão Amado. Né, pastor? É isso mesmo, pastor Guilherme? É filho do pastor Amado. Pastor Amado, pastor né? Amado, é. Isso. Conheço eu, de gente finíssima. Isso, tá aniversariando hoje, é diácono, tá aniversariando. É isso, lá do Vale 4. Deus abençoe, parabéns, viu, Eudes? Receba o abraço aí do seu pai. Pois não, pastor Marcelo? Carol, de Planície. Ah, Carol, tá aniversariando também? Tá aniversariando hoje. Quantos anos, o senhor sabe? Não, né? Não convém, né? Ah, tá. Vamos deixar esse detalhe. Essa é uma pergunta que não se deve fazer a uma irmã, né? É verdade. Parabéns, Carol. Deus te abençoe. Receba um abraço aqui do pastor Marcelo. Igreja de Planície da Serra. Seu pastor. E nossa, aqui, claro, da Rádio Manaim, tá bom? Mandar um abraço. Sim, nosso querido doutor Zé Roberto, o cardiologista, acompanhando a gente aqui. Um abraço, doutor Zé Roberto. E também nosso irmão Arthur Borba. Ontem eu conversei com o Tutuca. Ele, nesse momento, está no aeroporto, está no Rio. Está viajando para o interior de São Paulo e está ouvindo a gente lá. Deus te abençoe, viu, Tutuca? Um abraço, meu querido irmão. Foi muito bom falar com você ontem, viu? Deus te abençoe. Guarde você, seus colegas de trabalho que estarão viajando para o interior de São Paulo a trabalho. Que Deus possa guardar vocês nessa viagem, não só no voo, mas também durante todo o trabalho, no retorno. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de vocês, em especial a sua vida, viu, meu querido irmão? É uma vida preciosa nas mãos do Senhor. Bom, queridos, isso colocado aqui, nós vamos então abrindo o nosso pós-madrugadas de hoje e lembrando que no próximo dia 20 agora de abril, teremos o nosso seminário de acessibilidade no Manaim de Domingos Martins. Muito importante, viu? Muito importante. E estaremos lá se Deus quiser. Bom, o texto sagrado está no Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 9, que diz o seguinte: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, ele faz questão de falar que é de cevada, depois não falar por quê, e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E o pastor Guilherme até colocou, né? Foi o André que falou isso aqui, né? O André, ele já chega com o problema e já dá o diagnóstico, né? Olha, tem aqui 5 pães, 2 peixinhos, mas eu já vou avisando logo, hein? Não dá pra ninguém não, hein? É mais ou menos isso, né? E que o André falou ali, olha, tem um rapaz aqui com 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Há teólogos que dizem que era mais de 15 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Era muita gente mesmo. Tanto é que o próprio André fala, olha, nós temos aqui 200 denários. Não vai dar. 200 denários era o salário de 200 dias de trabalho de um trabalhador.
Não ia dar. Muito bem. Queridos, Jesus estava ali falando, pregando para uma grande multidão. Já era tarde, as pessoas estavam com fome. Os discípulos pediram para que o Senhor despedisse aquele povo para que eles mesmos buscassem alimento, né? Aí, Filipe, matemático, fez logo os cálculos, né? Olha, são 200 denários, não seriam suficientes. E o André disse, olha, 5 pães e 2 peixinhos, que é isso para tanta gente? Ou seja, eles estavam raciocinando. Nós vemos ali raciocínio e não vemos fé, pastor Guilherme. Mas o Senhor, no texto, o próprio Senhor disse, olha, o Senhor fala assim, o Senhor sabia como agir. Você está querendo ver a contrapartida deles ali, não é? E eu queria destacar aqui, até porque neste mês estamos orando pelos jovens, eu queria destacar aqui as atitudes desse jovem, que se prontificou a ajudar, a socorrer e, de certa forma, contribuir com os elementos para um dos mais conhecidos milagres do Senhor, e até o pastor Guilherme falou sobre isso, né? Obviamente, o Senhor Jesus não dependia de 5 pães e 2 peixes para realizar o milagre. Obviamente que não. Ele cria tudo do nada, pela palavra de poder. Mas essa passagem nos ensina que Deus quer que nós possamos participar no ato de fé de grandes maravilhas que Deus faz. Não é isso, pastor Guilherme? Paz, Senhor. A paz do Senhor Kleber, os pastores da bancada, os irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada, é isso mesmo, né? Aquele jovem tinha o suficiente para si. Ali ele estava tranquilo. E ele não foi egoísta. Não. Aí ele colocou nas mãos de Jesus, né? Meu Deus. Aí quando você põe nas mãos de Jesus, o milagre acontece, né, Cleber? Exatamente. Eu achei interessante quando você estava falando do jovem, porque quem tinha que gerir o recurso, quem tinha que apresentar o recurso, que eram os discípulos, os pastores, não tinham nada. E às vezes nós estamos esperando os nossos pastores alguma ajuda, e a ajuda vem de Jesus, né? Você apresenta e Jesus, ele nos dá uma bênção. Interessante essa abertura que você fez, porque se você for parar para analisar todo o contexto da multiplicação, primeiro, Jesus entrou no barco, a multidão margeando o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, seguiu ele. Ali, nessa situação, ele amou a cada um deles. O pastor Daniel até citou aqui, quando Jesus viu a multidão, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão deles, não da multidão, né? Achei muito interessante o que o pastor Daniel pontuou aqui no off. Jesus teve a compaixão de cada um que estava ali. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, vem cá, dá-lhes voz de comer, né? O pedido dos discípulos era, não, Senhor, despede a multidão, né? Tinha várias formas de resolver isso daí, no raciocínio, na lógica humana, na razão. Tinha várias formas de resolver. Primeiro, despedir a multidão. Segundo, ter o que oferecer. Os discípulos deveriam ter esse recurso. Terceiro, comprar alimento, que eles até falaram, o Kleber até colocou aqui, né, Kleber? 200 dinheiro que não daria para alimentar todos. Ou então, procurar no meio da multidão quem teria alguma coisa e acharam só o jovem. Mas a quinta possibilidade foi a possibilidade que nenhum deles pensou. Ali estava o dono de todas as coisas, o Criador de tudo, Jesus, né? Aquele que só de falar o milagre acontece. Então, isso daqui, meus irmãos, é uma prova de que da nossa parte nós só precisamos ter fé e apresentar para Jesus aquilo que é o nosso coração, porque o nosso coração com fé, porque ele vai multiplicar, porque ele vai agir, ele vai operar o recurso, ele vai gerir, ele vai prover, porque ele é multiplicador. A palavra dele foi, ele é o bom pastor, e ele falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, ele é um Deus multiplicador.
E ele quer multiplicar aquilo de bom que ele vê em nós. Aquilo que você mesmo pontuou, Kleber. Aquilo que você tem para oferecer em prol dessa obra e da salvação nele, através dele. Uma outra coisa, para já passar a palavra para os outros pastores. O Evangelho de João, ele aponta Jesus como Deus, né? E você não vê no Evangelho de João muitos milagres que Jesus operou, apesar de que João no final coloca assim: se nós formos enumerar todos os milagres que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo, diante de tudo aquilo que Jesus fez. Mas quando João aponta Jesus como Deus, ele elenca 7 milagres que Jesus operou, que ratifica, que chancela Jesus como Deus. E este foi o 4º milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, em que depois Jesus se coloca como o pão vivo que desceu do céu, como o pão da vida. Aleluia. Pastor Mauro Brito, eu anotei aqui no meu papel aqui 5 atitudes desse jovem. Vamos começar aqui pela primeira, que aquele jovem, ele estava preparado. Olha, eram mais de 15 mil pessoas, vamos botar assim, era muita gente, ok. Diante daquele mundo de gente, só aquele jovem estava preparado. Ele se preparou antes de ir. Outra coisa, o fato de ter levado pão e peixe mostra que ele não tinha pressa nenhuma. Não, pode demorar o tempo que for. Eu estou preparado, sim, né? No meio daquela multidão, ninguém pensou em levar alimento, mas ele estava preparado. E aí eu linko esse texto com a parábola das 10 virgens. Porque 5 não estavam preparadas. Olha o perigo. Aqui fala da vigilância nessa hora. O jovem nessa hora, e quando eu falo só, estou falando aqui para o jovem, mas para todos nós. Nós temos que estar preparados também. Exatamente. Falar da vigilância. Paz, senhor pastor Mauro. A paz do Senhor, irmãos. Nós precisamos estar bem preparados. E nós estamos orando por isso, né? Esse mês o Senhor dedicou para que nós estivéssemos orando pelos nossos jovens, para que eles tivessem essa consciência aqui, esse entendimento aqui, né? Porque são muitos campos. O Senhor nos revelou 5 campos, mas são diversos campos na vida do jovem que estão indefinidos, né? São indefinidos. Quanto tempo eu vou passar para me formar? Quanto tempo eu vou conseguir o emprego, a constituição do lar, a minha instrumentalidade na obra? São muitas situações que esse rapaz aqui, ele está nos mostrando como é que nós vamos passar por essa situação, né? De que forma nós vamos viver esse momento? Jesus está ali. A palavra do Senhor está presente, né? Os discípulos que estavam ali ao redor estão fazendo contas, né? Estão fazendo contas. E o jovem, ele está ao redor de muitos que fazem contas, né? Alguns até, a gente conversando com os jovens, a gente vê alguns que são realmente contadores, dizendo: eu vou gastar tanto, porque quando eu casar eu preciso de tantos reais para isso, para aquilo, que eu vou gastar tanto por mês, porque então as pessoas estão fazendo contas, né? E não é só aquele que não serve, não é só aquele que não conhece o Senhor, mas aqueles que estão com o Senhor, que estão ali, Felipe, André, né? Eles estão fazendo isso. Porque, novamente, a pergunta que o Senhor Jesus fez aos discípulos: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É a pergunta que o Senhor está fazendo. E esse jovem já está respondendo com a sua atitude, né? A atitude de levar, de se preparar, né? De entender que o Senhor está presente e que Ele quer essa bênção. Ele levou esses 5 pães e 2 peixes porque Ele queria usufruir daquela bênção. Então, o que o jovem precisa hoje é usufruir da presença de Jesus, né? Usufruir da presença daquele que tem todas as coisas na sua mão, é o provedor, o multiplicador,
E vou fazer uma. O Guilherme falou. E vou colocar aqui o seguinte: aquele jovem com 5 pães e 2 peixinhos, como o texto diz, deve ser bem pequenininho mesmo. Ele deve ter comido muito, porque. Mais do que ele tinha. Exatamente, porque Deus multiplica na vida da pessoa. Então, aprenda a usufruir da Exatamente. presença do Senhor. Exatamente. E o que o jovem precisa fazer nesta última hora, nesse instante em que a multidão está por todo lado e tem muitos fazendo contas, né? E se nós formos fazer contas, nós vamos ficar deprimidos, vamos ficar angustiados, tristes, preocupados, e o Senhor não quer isso. E até porque tem um ditado judeu que diz que com Jesus, 1 mais 1 é mais que 2. É mais que 2, olha só. Com Jesus, 1 mais 1 é mais. E isso nós experimentamos. Não é? Nós experimentamos. Aquele jovem pôde experimentar isso, né? 1 mais 1 mais que 2. Nesse momento, todos aqueles da multidão puderam experimentar isso. Então, usufrua a vida com o Senhor. Usufrua a bênção do Senhor, as vigílias, os seminários, os cultos, as evangelizações. Usufrua isso. Olha o Jovem Sem Fronteiras. Exatamente. Olha o que tem feito, transformado a vida de muitos jovens. Exatamente. É uma bênção. Não é? Né? Não é tempo perdido. Não há tempo perdido com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você que está ouvindo a programação, você que está nos vendo, o que você faria se você tivesse 5 pães e 2 peixinhos? Se você estivesse no lugar daquele jovem? Você falava, não, eu vou garantir o meu. Ou então você teria essa mesma atitude, você teria feito aquilo que o jovem fez, ou seja, colaborou com o reino de Deus, colaborou, né? Ou seja, eu lembrei aqui também, estou falando aqui, estou lembrando, lá do primeiro milagre que o Senhor operou aqui na terra, e foi lá em Caná da Galileia. Quem é que presenciou? Quem é que viu o milagre acontecer? Era quem estava servindo. Era os trabalhadores lá nos bastidores. Quando você se envolve com a obra do Senhor, você é alimentado, você vê o milagre acontecer, você participa do milagre. Isso fortalece a sua fé, né? Como aconteceu aqui com esse jovem, com esse rapaz. Em algumas versões diz que ele era um menino, mas a palavra aqui usada, cara, menino, rapaz, é a mesma palavra usada lá com Daniel e os seus amigos. Então, acredita-se que era um jovem entre 12 e 20 anos, mais ou menos, né? Bom, pastor Marcelo, outra coisa, além da atitude que fala da vigilância desse jovem, ele estava perto de Jesus. Sabe por quê? Naquela época não tinha microfone, não tinha caixa de som. Não é verdade? Não tinha. Como é que ele ouviu que estava precisando de... quem tem alguma coisa... Como é que ele ouviu? É porque ele estava perto. E nessa hora, faz toda a diferença você estar perto do Senhor do que você estar longe. Se você estiver longe, você não vai ouvir a voz suave do Senhor. Mas ele estava perto. E ele viu. Ele ouviu que estavam precisando e ele se prontificou. E isso faz toda a diferença. Está perto ou está longe do Senhor nessa hora. Fala, senhor pastor. Paz do Senhor Kleber, também os companheiros de bancada e todos que permanecem conosco nesse pós-madrugada. Kleber, com certeza, ele estava perto. Ele foi, vamos dizer assim, participante do que estava acontecendo. Entendeu? E nada que Jesus fez deixa de ser profético. Então nós temos que começar a ler e a entender assim, as atitudes de Jesus, elas foram proféticas. Perfeito. Porque tudo no Velho Testamento profetiza em função de Jesus. E ele só rendeu o Espírito depois que ele viu que tudo que dele estava escrito se cumpriu. Então, diante da situação, teve um texto que me chamou bastante atenção no seguinte, capítulo 6, verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O que diz esse texto? Que ele perguntou a Filipe o que tinha que fazer. Não é que ele não soubesse o que fazer, mas ele queria experimentar o Filipe. Tinha alguma necessidade que o Filipe precisava aprender, não pela razão, pelo conhecimento, mas aprender com o profético, com aquilo que Jesus
ia nos ensinar. A salvação é profética. A salvação não é conhecimento. Não é uma conta exata, né? Não é uma conta exata, entendeu? Não é porque você tem merecimento. Nós fomos abençoados sendo impossíveis de alcançar, mas o Senhor nos deu a sua graça. Ele nos deu. Então, a primeira coisa que eu queria observar nisso aqui é isso aí. Aí surgiu a conversa. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. Quer dizer, fez conta, fez tudo que... e chegou à conclusão. Mas, e a fé? Um raciocínio lógico. Ele estava do lado de Jesus. Ele estava perto de Jesus. Ele tinha visto vários milagres acontecer e não foi. Aí o que aconteceu? André entrou na conversa. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um jovem. Aí apresentou uma solução. Como você falou, ele trouxe problema, trouxe a solução e já desfez o problema. Mas por que André fez isso? Por que André fez isso? Quando você vai no capítulo 1 de João, lá no capítulo 1, os primeiros discípulos, André foi um dos discípulos que estava com João Batista, que ouviu João Batista dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus. Isso é profético. André teve uma experiência com Jesus porque ele ouviu do profeta. Ele estava perto. Estava perto. Anunciar que Jesus era o Cordeiro de Deus. O que ele fez? Deixou o profeta. A maior dificuldade que nós vivemos hoje é deixar de fazer cálculo. Porque isso é aquilo que é a razão. Você fica junto do homem. Não é o homem, não é a razão. O profeta, ele tinha a profecia. Ele era um instrumento de Deus. Você não deve ficar perto do profeta, deve ficar perto da profecia. Jesus é a profecia. A palavra, ela é profética. Por isso que nós temos que ver, não na letra, mas na revelação do Espírito, a palavra viva. Então André foi. Quando Jesus viu que ele estava sendo seguido, ele virou e disse assim: que buscais? Aí eles responderam: querendo saber onde tu moras. Ou seja, eu quero te conhecer na intimidade. Por isso que é importante estar perto. André estava perto de Jesus e tinha com ele um jovem. Eu sei lá se aquele jovem era parente dele. Eu não sei se ele recebeu informação de alguma coisa. Você disse, ele preparou para ele. Sim. Porque ele estava perto, queria estar perto de Jesus. Aí eu faço a colocação desse jovem. Você, jovem, busca o culto profético. Fica mais perto de Jesus. Prepara para você um dom espiritual, onde o Senhor vai te dar para alimentar uma multidão. Para você fazer parte desse milagre. Então, 5 pães e 2 peixinhos. O pastor Guilherme podia até citar, os 5 falou de que você citou? Do ministério. Do ministério. E os 2 da comunhão. Olha só. O dom espiritual é a manifestação do ministério na vida daquele que está em comunhão. Então, a solução que Deus tem para as nossas vidas não é racional. A solução que ele tem sobrenatural. É sobrenatural, é profética. Você precisa viver isso. Porque Jesus foi bem claro aqui no texto, quando ele diz assim: para o experimentar. Eu não sei qual era a ótica dele para Filipe. Eu não sei. Ele sabia o que ia fazer. Ele sabia o que ia fazer. Está dito, está escrito, está confirmado. Mas eu vou experimentá-lo. Meu irmão, o Senhor está te experimentando. Ele te prova para te experimentar. Como é que você vai ter a reação? Sua reação vai ser o quê? Racional? Ou você vai cair aos pés dele e vai deixar ele operar? Me leva aonde o puseram. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, né? Ele não sabia onde Lázaro está. O Senhor quer que você abra o seu coração dizendo aonde é que está a tua necessidade. Para que ele possa operar. Por isso que o pecado tem nome. Se o pecado te angustia, diz onde é que Jesus vai te libertar. Então, essa colocação aqui de André foi porque ele já sabia, ele tinha passado o tempo com Jesus, ele conheceu Jesus, ele podia anunciar Evangelho Sem Fronteira. É uma bênção, mas você tem que estar preparado. Porque o jovem que está lá visitando do seu lado tem que saber que você está perto de Jesus. Você não é mais um na multidão. Você tem que estar com a palavra, dentro daquilo que foi falado, dentro daquilo que foi pregado, o que foi cantado, falar para a pessoa que os louvores são revelados. Não são louvores aleatórios escolhidos por alguém, não. São louvores revelados, que Deus revelou para ser cantado
como uma adoração. Então existe todo um processo, vamos botar assim, profético, que o Senhor nos doutrinou para vivermos. E ele diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Você falou sobre a cevada, você não falou nada até agora, hein? Eu estou esperando. Porque eu também guardei. O pão de cevada detectava ali que ele não era de família abastada. Sim. Era de família pobre. É o grão mais fácil de adquirir. Exata, mais simples, mais fácil de adquirir, de menor valor percentual, economicamente falando. Então, o menino deu porque ele tinha dinheiro. Não. Ele era pão de cevada. Vinha de uma família pobre. Ele tinha poucos recursos, mas o que ele tinha, ele colocou na mão do Senhor para operar o milagre. Era cevada e 2 peixinhos. Peixinho, né? Peixinho. Entendeu? O recurso era pouco. Muitas vezes, o Senhor nos dá alguns dons e nós achamos, isso é da minha cabeça. E você deixa de entregar. Mas é isso que vai alimentar. Achando que é pouco, né? Entendi. Porque eu não sou merecedor, só tem para mim. Esse dom, Deus falou, foi comigo. Não. A tua experiência espiritual vai edificar muitos incrédulos. E é esse detalhe que foi evidenciado ali. André começou bem. Eis aqui um rapaz com 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Quer dizer, ele passou o dia com Jesus. E às vezes, quando a gente é arguído, pego de surpresa, colocado à prova, a gente esquece aquilo que a gente viveu na intimidade. Quem aqui não tem intimidade com o clamor pelo sangue de Jesus? Quem aqui não tem intimidade na resposta com Jesus da oração? Irmãos, são anos que nós estamos orando por cada mês, por classes, para que Deus possa salvar. Quantas pessoas já foram salvas? Então André começou bem. Eis aqui um rapaz, apresentou. Mas que é isso para tanto? Aí Jesus deu agora a ordem. Qual foi a ordem de Jesus? Sentar, né? Assentar. Mandar assentar. Entendeu? É colocar em ordem. Então, meu irmão, as reuniões nossas são reuniões que estão em ordem. Porque o Senhor vai operar. Então, o louvor tem uma ordem, a mensagem tem uma ordem, a maneira como nós estamos assentados tem uma ordem. Porque tudo está ordenado pelo Senhor para que haja ministração do milagre. Cada culto já está no plano de Deus. Por isso que tem um culto profético, para a gente alcançar o que Deus quer operar naquele dia, naquela hora. Qual vai ser a multiplicação? Qual vai ser a multiplicação? É um milagre. Vai ser a minha experiência com o dom espiritual. Entrou hoje aqui uma mulher de 60 anos que está atravessando um problema no seu casamento e o filho tem se levantado junto com o pai contra ela. Pronto, definiu a pessoa lá dentro. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então, nessa multiplicação é que nós somos alimentados, porque a igreja vive pelos atos de justiça do Espírito Santo na vida dela, ou seja, o profético. Todos foram alimentados ali e saciaram. E o encerramento, né, lá do versículo. Queriam pegar Jesus e colocar como homem, né? O rei, né? E ele correu. Meu irmão, se guarda na sua instrumentalidade, aprendendo uma coisa que eu aprendi, essa eu posso falar, tá, Kleber? Nós somos um 0 à esquerda. Mas depois que a gente se converteu, nós passamos a ser um 0 adornado. Porque quando Jesus é na nossa vida, nós somos mais agraciados pela tua misericórdia. E eu quero deixar aqui o João 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, João 15:1, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa para que dê fruto. Não, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, o que o Senhor quer de você é você mais e mais próximo dele, trazendo 5 pães. Vai ser mais abençoado. E 2 peixinhos. 5 pães de cevada. Quanto mais, melhor. Isso. Só para fazer a colocação aqui, eu disse aqui,
para que as pessoas possam falar, mas Kleber, o texto diz que eram 5, verso 10. Quase assim, 5 mil. E mandar assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Ok. Aí eu falei mais ou menos 15 mil. Ok. Mas aqui fala de homens. E a palavra aqui no original é homens maduros. Aqui não cita idosos, aqui não cita criança e aqui não cita mulheres. Então, por isso que eu falei... Homens para servir na guerra, né? Para servir na guerra. Então, eu estou falando aqui de teologicamente, né? Até porque naquela época não havia nenhuma empresa para fazer, né? Fazer uma cotagem ali, o Ibope, não tinha, né? Mas Felipe estava lhe contando que 200 denários não dava. Não dava, porque era muita gente. Era muita gente, né? Então, mais ou menos 15 mil pessoas. Ou seja, era muita gente. Então, por isso que... 5 mil já é. Já é muita gente, imagine, né? Enfim, Soldado tem fome, né? não come pouco. Só fazer essa colocação, né? Para que não Kleber, só para os irmãos terem noção da dimensão de quantidade, 5 mil pessoas, se eu não estou enganado, é mais ou menos o que a gente recebe nos seminários no Manaim, né? 4.500, 5 mil pessoas. Então você imagina, só de homens aptos para guerra, né? Quase 5 mil. Quase 5 mil. É um Manaim, é um seminário. Imagine, em termos de público, né? imagine De quantidade de pessoas. Idosos, crianças, famílias, né? Esposas, filhos. Homens, provavelmente com deficiências. Agora para exemplificar o que Cleber está falando. Eram 5 mil inscritos. Tem os trabalhadores da cozinha, tem os pastores, tem os trabalhadores que limpam, os vigilantes, por aí vai. Eu estou falando aqui das atitudes, né, daquele jovem. Nós citamos a primeira, que foi fala da vigilância, né? Aquele jovem estava vigilante, preparado. Nós falamos aqui que ele estava perto de Jesus, ou seja, fala da comunhão, né, pastor. E agora vamos falar o seguinte: ele se apresentou. A Bíblia não diz como André achou aquele rapaz, mas ele estava perto. Então, ele ouviu a conversa. Ele se apresentou. Olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Ok. Isso nos fala da prontidão de servir. Ele estava disposto e preparado a colaborar. O Senhor nos dá a oportunidade para fazermos parte dos seus grandes milagres. O Senhor não precisa da gente, mas Ele nos dá, pela graça e compaixão e misericórdia, essa oportunidade, pastor Guilherme, da gente fazer parte dos grandes feitos do Senhor nessa vida. Kleber, você está falando, eu me lembrei, sabe do quê? Eu me lembrei quando Josué é chamado pelo Senhor para suceder Moisés. A Bíblia diz que onde Moisés estabelecia a tenda dele, Josué estava por perto. Entendeu? Então, todas as vezes que Moisés estava conversando boca a boca com o Senhor, Josué estava por ali, perto. E aí, quando o Senhor fala assim, não, Moisés, você não vai entrar na terra não, já preparei Josué para entrar, eu fico imaginando Josué preocupado. Sabe por quê? Porque ele sabia como que ele ia fazer. Tinha Moisés antes, né? Ele estava ali aprendendo, agora era com ele, né, pastor Mauro? Aí o Senhor falou assim, não, pá, vem cá, esforça, tem bom ânimo, não se aparte do livro da lei, não. Eu vou ser como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, né? Tá perto. Tá perto. Tá perto. Foi a experiência desse jovem, né? Esse jovem estava perto, só tinha para oferecer aquilo que era o suprimento para ele. Coisa simples. Coisa simples, de pouco valor. Mas pão de cevada e peixinho. Mas na mão do Senhor. O milagre aconteceu. E às vezes a gente passa por momentos em que a gente acha que aquilo que a gente tem é muito pouco. E às vezes o pouco que a gente tem foi o Senhor que nos deu, né? Quer ver uma coisa que eu também lembrei enquanto você falava? Naamã foi até Israel porque uma menina, uma adolescente, tinha um pouquinho. Fala assim, tem um profeta lá, se você for lá... Aí ele foi até o rei. Aí o rei falou assim, estão querendo guerra comigo. Aí não, tem profeta em Israel, manda ele vir aqui. O profeta nem recebeu ele. Falou assim, você vai lá, lava 7 vezes no Jordão. Aí Naamã falou assim, mas vem cá, Abana e Farpar não é melhor? Aí um com juízo virou para ele e falou assim, meu senhor, se ele tivesse mandado você fazer coisa muito mais complexa, você não tinha feito? Custa mergulhar? Aí você imagina
o coração desse de Naamã, mergulhando nada. 2, nada. Na 7ª vez, quando ele levanta, a pele como de um menino, né? Nova. É isso que nós precisamos aprender. E é assim que nós precisamos viver. É na dependência do Espírito. Se Deus prometeu, se Deus revelou, se é uma madrugada que tem que fazer, se é uma consagração, se é para orar, que seja uma semana, que seja 15 anos, que seja uma vida toda, Deus vai operar. O tempo da multiplicação vai chegar. Agora, tem que estar perto. Tem que estar perto. Tem que estar perto. Outra atitude dele aqui, Não dá para pastor, ficar só pro YouTube, não, né? Não. pastor Mauro, esse jovem, veja que Tem que ter o culto presencial. ele não pensou em si mesmo. Ele pensou no outro. Isso fala do amor, não é? Ele não pensou, não, esse aqui é meu. Não, se vira aí você. Não, ele não pensou assim. Ele pensou no outro. E Deus sempre coloca nas nossas mãos a provisão para você ajudar o seu próximo. É numa oração, é de você falar, olha, tá difícil? Não, eu vou te ajudar em oração. Olha, não, vamos comigo para a igreja. Olha, ele estava pronto para cooperar. E ele estava pensando no outro. E isso no reino de Deus tem um valor maravilhoso. Então, assim, Exatamente. amai o vosso próximo como a si mesmo. Foi o que ele fez aqui. Exatamente. E isso é viver na comunhão, né? Os 2 peixinhos, né? O ministério de Jesus, eu entendo assim, essa quantidade é profética. É profética, não é por acaso. 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Porque é o ministério do Senhor Jesus, é um ministério que ele é na humildade de Jesus. O Jesus, o corpo, ele não consegue trabalhar se não houver essa comunhão e a humildade de um entender que é dependente do outro. No momento em que alguém se acha melhor que o outro, nós deixamos de ter corpo, né? Então, as doenças, falando do corpo humano mesmo, elas acontecem exatamente mais ou menos assim, né? Então, existem algumas doenças chamadas autoimunes, onde o corpo ele entende que ele deve fazer aquilo e ele começa a se revoltar contra todos os outros. E isso mata, né? Então, aquele rapaz, ele profeticamente está nos mostrando como é que o jovem, né, e não só o jovem, mas todos nós que fazemos parte do corpo, vamos nos comportar neste corpo, né? Ele se apresenta, ele se apresenta com o que ele tem, mesmo sabendo, e ele sabia que o que ele tinha era pouco. Pastor, só me permita só uma intromissão, por favor, eu acho que é bem gente. A irmã acabou de mandar aqui agora, ó, são 7h06, são 7h09, agora. Ela colocou assim, o Senhor quer que saiamos da condição que muitas vezes a gente pensa que o que nós temos é pouco. E ela diz, no pouco foste fiel, no muito colocarei. Maravilha. Benção. Maravilha. Foi a irmã Rosilene Bragato, de Jardim da Penha. Glória a Deus. Amém, irmã Rosilene. Essa irmã esteve conosco aqui. No chamado para servir. Eu lembro. Amém, irmã Rosilene. É exatamente isso, né? Ele sabia que era pouco. Nós sabemos que o que nós temos é pouco. Sempre será pouco, né? Porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor é o dono de todas as coisas. Então, sempre que nós temos é pouco. É pouco. Mas é esse pouco que faz com que nós possamos ter experiência com o Senhor, né? É pouco, como o pastor Marcelo Simões falou, é pouco estar ali no culto profético, né? É pouco. É tão pouco que se levantar um pouco mais cedo, chegar na igreja um pouco mais cedo. É pouco. Né? É pouco. Não custa muito, né? Tirar um minuto para perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer pro culto dessa noite? O Senhor quer pro culto dessa noite? É pouco, O que mas o Senhor quer pra se madrugada? apresentar, né? Ele se apresentou ali,
Não, o que o senhor está querendo dos jovens é isso, é apresente. É tantas coisas que o jovem pode fazer. E muitas vezes, Kleber, eles acham que é pouco mesmo. Uhum. E por achar que é pouco, eles não apresentam isso. Mas é o Mas contrário. esse jovem, ele fez ao contrário. E ele está nos mostrando que é ao contrário. Ele sabia que era pouco, mesmo assim, ele apresentou ao Senhor. Então, mas eu não sei tocar direito o meu violino, eu comecei a aprender agora. Mas quanto tempo você está aprendendo? Não, já estou 1 ano e pouquinho, mas eu não sei ainda, você não vai saber tudo. Os grandes violinistas, eles ensaiam horas e horas todo dia. E acha que é pouco. E eles acham que é pouco ainda. Então, é pouco sim, mas se apresente. Leve o seu violino. Eu conheci um flautista que foi levantado para ser instrumentista. Ele não sabia tocar. Aí ele perguntou pro pastor: pastor, eu não sei tocar, como é que eu vou fazer? Ele falou: se o senhor te levantou, ele vai providenciar. Amém. Na primeira vez que ele sentou no lugar de instrumentista para tocar a flauta que ele não sabia, o anjo se colocou na frente dele. Ele tocava chorando. Olha só que benção. Um Glória a pouco, Deus. né? pouco. Obedecendo. Obedecer é pouco. E isso faz um bem muito grande Se para dispor, o corpo inteiro. Se dispor, eis-me aqui. Foi uma multiplicação que o senhor operou aí. Uma multiplicação. Né? Isso fez o corpo. O corpo teve o louvor. O corpo foi abençoado ali. Todos foram alimentados com isso. Em especial a vida dele, né? Como aquele jovem também. E lembrando, pastor Mauro, Kleber e pastor Marcelo, como que é a ação do Senhor Jesus, né? Hoje, do Espírito Santo na nossa vida, mostrando o governo de Jesus em nós. Jesus sabia o que ia fazer, né? O versículo que nós lemos, mas ele dizia isso para experimentar, ou seja, ele queria dar a oportunidade de ensiná-los Exatamente. a ser dependente, né? Ó, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou experimentar vocês para vocês entenderem. Lá na frente, o pastor Jonas Pelissari mandou um versículo aqui, achei interessante. Lá na frente, depois que Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos foram pescar. Aí Jesus chegou na praia e falou assim para eles: filhos, tendes alguma coisa de comer? Aí eles responderam assim: não. Aí quando eles chegaram na praia, Jesus já estava esperando ele com um peixe na brasa. O fogo já estava aceso e já estava na brasa. Já estava tudo pronto. Tudo pronto. Né? Jesus já tem tudo pronto. Agora, tudo certo. veja bem, pastor Marcelo, enquanto os pães e o peixe estavam nas mãos do rapaz, aconteceu alguma coisa? Só serviu peso para ele segurando. Ok. Aí passou para a mão do André. Aconteceu alguma coisa? Nada. Mas nas mãos de Jesus aconteceu alguma coisa? Multiplicou-se. Um milagre. Olha só, onde eu quero que você entenda que você tá assistindo a gente. O que o pastor Mauro acabou de colocar. Na sua visão, na sua ótica. E é verdade, é pouco. Mas nas mãos de Jesus, o pouco multiplica. É o fator multiplicador. Então, ore, não, mas é só uma oração. É pouco? Mas a oração do justo pode muito fazer efeitos. Nós estamos falando de oferta, né? Uhum. Então, assim, às vezes você pensa que você não tem valor, mas o valor da sua vida na presença de Deus vai ser uma ministração tão grande que muitos vão se salvar. O pastor Itamar de Salvador, da Bahia, que eu mando um grande abraço, ele voltou assim: o pastor Guilherme colocou as opções, né? Aí ele falou assim: Kleber, eu achei mais uma aqui. Era a opção de não alimentar a multidão. Mas o Senhor, essa opção não existe para ele, sabe por quê? Porque ele ama as pessoas. Ele ama você que está ouvindo a rádio, está vendo a gente. Não tem essa opção, né? Não tem essa opção. Não tem. Porque ele ama. O Senhor, ele ama tanto que ele vai te alimentar. Muitas vezes, ali, às vezes tinham pessoas curiosas, né? Estavam querendo, foram alimentadas da mesma forma. Da mesma forma. Mas o desejo do Senhor é te alimentar para a vida eterna. Que você tenha uma vida eterna próximo dele, do lado dele. Não só nessa vida, que passa rapidinho, pastor Marcelo. Mas o desejo do Senhor é que ele seja o nosso alimento para a vida inteira, a vida eterna. E que você faça essa boa escolha, querer ser participante Aleluia. neste alimento, para que você salte para a vida eterna.
Que E maravilha. o lema: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só tem uma maneira de você poder ouvir o Espírito Santo: é estar na comunhão e estar perto, vivendo as bênçãos que só caem sobre o corpo. É isso. E aquele jovem, ele é a quinta atitude dele. Ele creu em Jesus, ele creu no Senhor, ele teve fé. Porque ele podia ter pensado assim: eu vou passar esse pão aqui para ele. Veja bem, ele podia ter pensado assim, mas ele não pensou assim. Se ele tivesse a colocação que o André teve, né? Ele não tinha nem se apresentado. Não. Tem que ir assim com o pão. O que é isso para tantos, né? Ele não teve essa... Ele podia ter pensado: olha, eu vou dar esse pão e esse peixe, 3, 4 pessoas vão comer e eu, não é? Mas ele colocou tudo que tinha nas mãos do Senhor, sabe por quê? Para abençoar outras pessoas. Ele creu que o Senhor era poderoso para suprir aquela necessidade. Ele creu, isso é fé. Kleber, eu me lembrei da viúva que deitou as 2 moedas na Acabei oferta, de pensar né? nisso aqui agora. Deu Ela mais deu do que tudo, todos. deu mais do que todos, porque ela deu tudo que ela tinha, né? Ela creu. E ela creu que o Senhor haveria sustentar. Isso, é fé. Isso é fé. É fé. Queridos, são 7h16, eu vou colocar um louvor que fala sobre isso, sobre fé. E daqui a pouco a gente volta, já encerrando o pós-madrugada de hoje. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manaim, são 7h22. Deixa eu só, antes da gente orar, o pastor Jorge Carneiro, daqui de Vitória, aqui na Grande Vitória, do Espírito Santo, né, pastor Jorge Carneiro, diz assim: Kleber, o alimento veio para todos, indistintamente, pois o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Exatamente isso. Ele é o pai da Carol. O pai da Carol? Isso. Amém. Um abraço, pastor Jorge. Pastor Jorge é de Mata da Serra. Mata da Serra. Na igreja de Eldorado 3. Amém. Deus abençoe. E contar um dom aqui. Eu contei em off, mas vou contar aqui. Hoje, quando nós chegamos pela manhã, havia chegado um dom. E a gente não tinha nem lido o texto ainda, nem falado o que seria pregado ou trazido dessa manhã. Que horas que foi? 5h49. E o dom diz o seguinte: o irmão disse: seu Kleber, eu vi nessa manhã, era servido por anjos para todos aí na Rádio Manaim, pães novos, quentes, e todos vocês comiam e todos se alegravam. Em seguida, esse pão era servido para todas as pessoas que estavam ouvindo a Rádio Manaim. Glória a Deus. E todos que comiam se alegravam e pessoas que estavam enfermas eram curadas. Glória a Deus. E aí, o pastor Guilherme trouxe esse texto sobre 5 pães e 2 peixes. E nós entramos aqui no pós-madrugada, tá bom? Só para que a gente possa contextualizar aqui para os irmãos verem que tudo aqui é dirigido pelo Senhor, nada aqui é pelo homem, né? O Senhor direciona todas as coisas. O Senhor está presente, né? Graças a Deus. Dirigindo todas as coisas. E estamos perto dele. Glória Graças a Deus. Aliás, a Bíblia diz que nós não devemos nos afastar do Senhor nunca, né? Nunca. O máximo é um tiro de pedra. Isso. Mas Deus, nem um tiro de pedra eu quero. E quanto menor for sua força, mais perto você está. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele é a nossa força. 7h23, eu pedi ao pastor Marcelo para esteja orando pelos nossos irmãos agora. Feche seus olhos se você puder, por favor. É momento de oração. Momento de oração. Vou pedir aos pastores que todos os pastores estejam impondo as mãos para que o pastor Marcelo esteja orando, por favor. Senhor, pelo sangue de Jesus clamamos e nessa hora levantamos o nosso clamor Amém, Senhor. em favor da vida da Lívia, essa criança que está hospitalizada, que carece de uma bênção do Senhor sobre ela, não só no sustento da comunhão, mas também dando ali o diagnóstico e a vitória para que ela possa receber alta imediatamente, Amém, Senhor. Manifesta também a tua graça sobre a vida da Maria Alice, Senhor, que também estará sendo submetida a uma cirurgia delicada, que não seja os médicos, mas a mão do Senhor Aleluia. operando na vida da tua filha Amém, ali, Senhor. realizando essa cirurgia, e que o pós-operatório continue sendo uma vitória, como nós já temos crido que será esta cirurgia. Manifesta, Senhor, a tua graça a todos aqueles que estiveram ouvindo essa palavra, também os que não ouviram, mas que tomem conhecimento, para que o teu nome seja engrandecido no Amém, coração Senhor. de cada uma dessas pessoas. Assim seja, Senhor. Aqueles que trabalharam durante a noite, que estão regressando, os que estão indo para o trabalho,
Senhor, estenda tuas mãos ainda sobre cada um dos teus servos na rádio, em suas funções, na realização de toda a programação, para que esta palavra possa chegar nos 4 cantos do mundo e as pessoas venham conhecer a verdade através desse instrumento que o Senhor tem nos concedido. Abençoa os aniversariantes, de maneira que todos eles continuem tendo com o Senhor experiências no dia a dia e sendo fortalecidos na fé, para que possam agradar ao Senhor em espírito e em verdade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. 7 horas e 26 minutos. Pastor Marcelo Simões, obrigado pela vinda aqui nessa manhã, pastor. Uma boa quinta-feira. Hoje, culto de oração. Paz, Senhor. Glória a Deus. Eu que agradeço sempre o convite e podermos estar aqui juntos, glorificando o nome do nosso Deus. E deixo um abraço aí pro irmão Eudes, pra Carol e Amém. todos aqueles que estão aniversariando e as igrejas de Mato da Serra Planície, juntamente com a coordenação. Amém, querido. Pastor Mauro Brito, obrigado também, pastor. A paz, Senhor. Sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Vou deixar um abraço aqui para os irmãos da Igreja de Jabu. Neste sábado nós vamos ter uma ceia e vamos estar lá, né? Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Guilherme Campos, também conosco aqui nessa manhã. O pastor Daniel Monteiro teve que sair a trabalho, né? Infelizmente não pôde ficar conosco aqui, mas felizmente porque ele tem trabalho. Mas ele deixou a participação Deixou. dele. Certamente. E foi pontuado. Foi ponto. Obrigado, pastor Guilherme Campos. Paz, Senhor. Eu que agradeço mais uma vez, Kleber, o convite de estarmos juntos. Quero mandar um abraço aqui para as igrejas, para algumas irmãs que até enviaram contribuição. A irmã Aparecida, lá de Rio Marinho 5, a irmã Cida, de Cobilândia 1, que são minhas ovelhas. São ovelhas do Senhor, mas estou lá na igreja com elas, né? A irmã Wanda, a irmã Rita Patrícia, a irmã Fátima, que tanto nos ajudam, mandam pedidos de oração aqui, Verdade. tem orado por nós. Pastor Hernandes, lá de Cuiabá também. Falei em pastor Hernandes, Mandou. orar pelo pastor Hernandes, tio Hernandes, que passou mal esses dias, foi hospitalizado, mas já está em casa, está Glória sendo a Deus. tratado agora ali. Hernandes né? Pimentel, daqui do presbitério. O tio Hernandes. Então, orar pela vida dele, só restaurar a saúde dele completamente. E também deixar meu abraço aqui às igrejas, aos irmãos, e agradecer mais uma vez por estarmos juntos aqui. Um abraço também. Na semana passada ela me mandou mensagem, acabou que naquela correria eu não lembrei. A irmã Marli, lá de Rio Marinho 5, falou assim: pastor, todos os dias eu assisto, avisa o Kleber que eu Que bom. sou assíduo. Falei assim, um abraço para a irmã Marli, lá de Rio Marinho 5 também. E só respondendo aqui, em cima do que o pastor Guilherme colocou, temos 2 minutos ainda aqui, 1 minuto e meio, na verdade. O irmão falou assim: Kleber, não está mais falando das participações dos ouvintes? Estamos sim. É porque, queridos, nós recebemos tantas participações, glória a Deus por isso, espero que continue assim, mas são tantas que a gente, se eu for olhar uma por uma, a gente não acaba não trabalhando, de tantas participações que chegam. Então, elas vão chegando e sabe como é que é a internet, né? Uma mensagem chega, vai sobrepondo a outra. Então, aquele que mandou a mensagem 6 horas, a primeira mensagem fica lá embaixo. A que mandou agora 7 horas está cá em cima. Então, é assim. Então, só que não dá pra gente procurar. Tem muita coisa a ser feita aqui na hora que a gente está fazendo pós-madrugada. Então, eu olho rapidamente aqui a mensagem que chegou e que é pertinente ao que está falando naquele momento. Por isso. Mas nós aqui falamos todas as mensagens, eu respondo a todas as mensagens, daí todas as mensagens. Tá bom, meu irmão? Eduardo 30, só respondendo ao irmão Eduardo 30. O diácono Anderson, lá, que era da Glória, agora está em Santa Teresa, mandou uma mensagem aqui, ó. Hoje é aniversário da minha esposa, Anice. Anice. Queremos dar os parabéns à nossa irmã aí. Isso, a irmã Anice que está completando hoje. Não vou dizer, não vou falar. Não fale mesmo. Parabéns, irmã Anice. Deus abençoe, viu? Receba abraço aí do Anderson, seu esposo, do Isaac, da Bela, seus filhos, né? Da sua família. E nós que somos sua família também. Que Deus abençoe. Ponto final no nosso pós-madrugada. Você agora que está pela TV Manaim, você vai ficar com a TV Manaim. E nós vamos dar sequência aqui no Bom Dia Manaim, pela Rádio Manaim. A todos a paz do Senhor.